A nossa mensagem de hoje tem por título Deus feito pecado. É um nome que aparentemente pode até parecer polémico, escandaloso, mas é real. Deus foi feito pecado. Para a gente começar a nossa mensagem, temos por base Romanos 8, a partir do verso 1 até ao verso 4, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Ora, antes de continuarmos a ler, que vamos ler até o verso 4, o que é que o nosso amado apóstolo Paulo nos ensina? Que para aqueles que estão em Cristo Jesus não existe condenação. O que é estar em Cristo Jesus? Estar em Cristo não é fazer obras, não são comportamentos, mas é ter a sua fé, o seu coração em Jesus Cristo. É ter Jesus no coração e ele está em Cristo. Confia somente em Cristo. Ele acrescenta que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É andar segundo a fé. O que é andar segundo a carne? É andar segundo as obras. E se vocês lerem no capítulo 7, o capítulo anterior, está sempre falando acerca da lei e da graça de Cristo, no capítulo 7, né? Cristo nos libertou da lei, que a lei só trouxe o pecado e a morte, não é verdade? E que a gente agora não serve a Deus segundo as obras, segundo os comportamentos, mas sim pelo entendimento, pela fé em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que não andam segundo a carne, que não andam segundo as obras, não é? Aquele que é de Jesus não anda segundo os mandamentos. Andar segundo a carne é andar segundo o pecado. Isso, todos nós que somos nascidos de Deus, também pecamos todos os dias na carne. Nós, não há dia nenhum que não façamos pecado. Isso não tem nada a ver com o pecado. Andar segundo a carne é confiar em si mesmo. É confiar em mandamentos. É confiar em comportamentos. Mas segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é viver segundo a fé. Que ainda que o comportamento falhe, a fé é colocado como um intermediário para não levar em conta os nossos pecados que fazemos todos os dias. E ele continua, porque a lei do Espírito da vida, qual é a lei do Espírito da vida? É a fé. O justo vive pela fé. A vida do justo é a fé. Pela fé temos vida eterna. Da lei do Espírito, não é? Porque a fé é um dom, um dos dons do Espírito Santo, livrou-nos de quê? Da lei do pecado e da morte. Então, por isso é que já não há condenação, porque o pecado não é levado em conta e a morte foi abolida em Cristo Jesus. E ele está-se a referir o quê? À lei. É a lei que gera o pecado e a morte. E por isso ele diz, porque o que era impossível à lei, por estar enferma pela carne, então a lei está enferma, porquê? Porque a lei dependia inteiramente da obediência do homem. E o que é que a Bíblia nos ensina? Que ninguém cumpriu a lei. Pelo contrário, que todos ficaram debaixo de pecado, que não houve um só justo que fizesse o bem. Então, pela lei das obras, toda a gente foi condenada. E por isso foi impossível a lei, porque a lei dependia dos homens e a lei em si não nos podia justificar ou salvar. Porquê? Como diz os Romanos neste mesmo capítulo, a seguir no verso 7, diz o quê? Porque a carne é inimizade contra Deus, porque não se sujeita à lei de Deus nem pode. Então, segundo a nossa natureza humana, segundo o comportamento, segundo as obras, segundo a nossa natureza carnal, ninguém cumpriu a lei nem pode. Porque a carne é inimiga de Deus. A nossa natureza humana é inimiga de Deus. Não é o pecado que é inimigo, é a nossa natureza humana. Por isso é impossível cumprir a lei. Quem diz que cumpre a lei está mentindo, está enganando.
ninguém cumpriu a lei, nem sequer Jesus. E diz, por estar enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho à semelhança de carne do pecado e pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, o próprio Jesus, que é Deus, né? Ele foi feito carne, igual a nós, tinha os mesmos desejos, as mesmas tentações, a mesma concupiscência, as mesmas cobiças que nós. Quando Deus crucificou Jesus, quando Deus matou Jesus, ele estava matando não só Cristo Jesus, a carne, mas também o nosso velho homem. Deus condenou o pecado que estava em nós na carne de Jesus Cristo. Ao matar Jesus, matou o nosso velho homem. Para quê? Diz assim, para que assim a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para quê? Para que a justiça da lei. Qual era o objetivo da lei? É que se a gente cumprisse todos os mandamentos, era justiçante diante de Deus. O que foi impossível. Porquê? Porque a lei estava enferma, porque dependia da carne. Mas agora em Cristo Jesus, a justiça da lei foi cumprida. Como? Pelas obras da lei? Não, pela graça cá em Cristo Jesus. Pela morte e pela ressurreição de Jesus. Ele que carregou os nossos pecados. Então, aquele que é de Jesus Cristo, não é? Não existe condenação para ele. Porquê? Porque a lei da fé nos livrou da lei do pecado e da morte. É? E assim se cumpriu o objetivo da lei, que era, né, ser santo e justo diante de Deus. Se cumpriu não pelas nossas obras, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nós que não andamos segundo a carne, não confiamos na carne, não confiamos nas obras, não confiamos em nós, mas aqueles que andam segundo o Espírito, que confiam somente em Jesus Cristo. Estão a entender? Então, agora, foi isto que Deus fez na nossa vida. Porque reparem uma coisa, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou os animais e criou o homem, eram almas viventes, tanto o homem como os animais, eram todos iguais, não havia diferença. Não é? E todos funcionavam pela lei do pecado. Os animais são territoriais, é o domínio deles e vivem essas três coisas. E querem procriar. A humanidade é igual. A humanidade é a minha casa, o meu país, o meu lugar, o domínio, eu quero dominar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, não é verdade? E tudo anda à volta do sexo e da criação. Então, o primeiro homem, o Adão, era exatamente igual aos animais. Só que Deus deu uma lei. Disse assim, vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comer dessa árvore, vão morrer. O que é que aconteceu? Adão e Eva comeram. E comeram por quê? Porque eles não tinham entendimento. Eles não tinham entendimento. Eles nem sequer sabiam que estavam nus. Porque o entendimento do bem e do mal estava naquela árvore. E foi quando eles comeram daquela árvore, diz a Bíblia, se abriram os olhos para conhecerem o bem e o mal. E por isso, logo a seguir, no verso 22, diz a Escritura, o próprio Deus diz, o homem agora sim é igual a nós, com conhecimento do bem e do mal. Então, é aquela lei. A nossa diferença dos animais é que Deus colocou em nós, e herdamos de Adão, a lei do conhecimento do bem e do mal, para a gente discernir o que é bem e o que é mal. É isso que o animal não sabe. O animal não pensa no futuro, o animal não se preocupa com a economia, o animal não se preocupa com as coisas de Deus. Né? Porquê? Porque não tem consciência do bem e do mal. Neles não há esse entendimento. Mas no homem há. Porquê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal abriu os olhos. Né? Abriu os olhos. Só que o problema é que o homem é mau. Como nós já vimos, a carne é inimizade contra Deus. E quando eles abriram os olhos, em vez de ficarem
inteligentes para o bem, não. Vê a astúcia para o mal, porque o homem é mau. O conhecimento só é bom para a pessoa boa, mas para o mal é pior ainda, torna-o astuto. E foi isso que aconteceu, não é? Assim que Adão e Eva, ainda antes de comer, já haviam esses sinais. A Eva, antes de comer, já tinha pecado, porque desobedeceu ao seu marido, dando voz à serpente. Cobiçou o fruto, que a lei diz que não cobiçarás, antes de comer o fruto. E depois pecou contra o mandamento, comendo do fruto. Pecou pela quarta vez, dando de comer ao seu marido. Fez ele tropeçar. O marido, pela quinta vez, comeu também. E depois, os dois, ambos mentiram, dissimularam, dizendo, ela disse, não, a serpente me enganou. Isso não é mentira. Porquê que é mentira? Porque ela sabia que Deus tinha dito, não comas do fruto. Ela própria disse à serpente, Deus disse para não comer do fruto. Então ela estava dissimulando. E o marido fez a mesma coisa. A mulher que tu me deste me enganou. Mas Deus não tinha dito para ele não comer. Então vemos aí 7 pecados logo, só com o mandamento. E é isso que a lei faz. A lei, quando vem à nossa vida, desperta em nós todo o tipo de concupiscência. Porquê? Porque a lei é má? Não, a lei é boa. Eu é que sou mau. A carne é pecado. O homem é inimigo de Deus por natureza. Não é? O maior inimigo que existe para nós, meus amigos, meus irmãos, é a lei. É a lei. A pessoa que quer guardar a lei é inimiga de Deus. Porque a lei traz à luz a sua inimizade. Começa a ver que não se sujeita à lei, nem pode. Ou seja, o próprio homem é inimigo de Deus. Deus fez um homem contrário a ele. Só que enquanto não houve mandamento, tudo era bom. Mas veio o mandamento, veio-te mostrar que o homem é mau de natureza, com um coração incorrigível. Um coração perverso, completamente. Então, ele desperta o mal que há em nós. E por isso mesmo é que Cristo veio, é por isso mesmo que a lei só durou até que Cristo vir, como diz lá em Gálatas, a lei foi um guia, até que viesse o descendente. Vê o descendente, então o guia já não tem a razão de ser, e como Paulo muito bem diz no capítulo 10, verso 4, que o fim da lei é Jesus Cristo. E o próprio Jesus, nem ele podia cumprir a lei, nem ele cumpriu. Porquê? Porque ele também tinha um corpo de pecado. A lei leva em consideração as intenções e os atos da carne. E ele tinha um corpo de pecado, logo tinha tentações, tinha maus desejos, tinha maus pensamentos, tinha cobiças, tinha tudo aquilo que nós temos na nossa carne. Então, sendo assim, também seria condenado. E é por isso que o próprio Jesus, ele não foi justificado pela lei nem pelas obras, como nós já vamos ver. Então, veio a fé, veio o Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, e anulou tanto o pecado como a morte que a gente havia herdado de Adão. Foi isso que aconteceu. Anulou a primeira criação. E é isso que significa o batismo. Quando nós ouvimos o Evangelho faz duas coisas. Primeiro, mata o velho homem e depois faz uma nova criatura. Como no batismo da água, que era um símbolo. Entra o pecador dentro da água e sai fora da água um homem sem pecado, um homem santo e justo. Foi isto que aconteceu. Literalmente, fomos gerados pelo Evangelho. O velho homem passou. Com a lei da consciência, passou. Do Espírito, isso já não existe. Existe na natureza humana. Mas aquilo que aconteceu foi, a nova criatura foi a criação de um Espírito novo, em que Deus escreveu outra lei, para que todos o conheçam. Enquanto a primeira lei não serviu de nada, o conhecimento do bem e do mal não lhes deu capacidade de conhecer Deus, agora a lei do Espírito da vida, esse sim, como diz a Bíblia, eu vos darei um novo coração e escreverei no vosso coração as minhas leis e os meus estatutos no vosso entendimento, para que todos me conheçam, do maior ao menor.
A fé abre nos olhos para as coisas invisíveis. E foi isso que aconteceu. Está a entender? Por isso, e alcançámos a justiça da lei. Não aguardando os mandamentos da lei, mas pela fé. É por isso que Jesus também, ele violava a lei, ele violava o sábado, ele violava todas essas coisas. Porquê? Porque ele veio trazer uma nova aliança e uma nova lei, como diz lá em Hebreus 7, verso 12. Muda-se o sacerdócio eram os rituais da lei, né? Quando se fazia a expiação dos pecados pelos sangue dos animais, muda-se também a lei. Era a lei das obras, agora é a lei da fé em Jesus. A lei das obras baseia-se no homem. A lei da fé baseia-se somente em Cristo Jesus. E por Cristo Jesus, gratuitamente, nós alcançamos a justiça da lei. Está a entender? Mais, 1 Timóteo capítulo, o último verso do capítulo 3 e o primeiro verso do capítulo 4 e o verso 2 também. Diz assim: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne e foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima da glória. O que é que a Bíblia está dizendo? Deus se manifestou em carne. Deus se fez carne. Deus se fez pecado. Vocês sabem porque é que a cobra que Moisés levantou na estaca lá no deserto tem a ver com Jesus Cristo crucificado? É que Jesus Cristo, ele foi maldito, ele foi feito pecado. Ele que era Deus no coração, não na carne. Na carne é herança da Eva. No interior era um filho de Deus, como nós somos hoje, não é? E o que é que aconteceu? Ele, quando morreu na cruz, o Pai o abandonou, a vida eterna que estava nele saiu dele e todos os nossos pecados caíram sobre Jesus e ele foi feito maldito. Como diz em Coríntios, ele foi feito pecado. A sua natureza divina foi destruída. Ele morreu espiritualmente e agora, por natureza, era pecado. Com uma natureza maligna. É por isso que tem tudo a ver com a serpente que estava lá no deserto com Moisés. Ele foi abandonado e amaldiçoado pelo Pai. Ele foi lançado no inferno. Ele carregou todos os nossos pecados e foi feito o maior pecador de todos os tempos. Porque qualquer homem só carrega os seus pecados. Até o diabo só carrega os seus próprios pecados. Mas Jesus, ele carregou todos os nossos pecados e foi feito a pessoa mais maldita que existiu sobre a face da terra. Não por ele próprio, mas pela predestinação de Deus, em que levou toda a nossa maldição, todo o nosso pecado. E por isso teve que ser criado outra vez. Por isso, ao terceiro dia, Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Estão a entender? É como se há minutos atrás ele não era filho de Deus. Ele era uma pessoa maldita, estranha. Mas ao ressuscitar, Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Foi criado outra vez. O mesmo aconteceu connosco. Nós estávamos na glória com Deus e fomos feitos carne. Fomos feitos inimigos de Deus. Éramos por natureza filhos do maligno. Quando o Evangelho veio, tornámos a voltar a ser filhos de Deus. Quem crê, como diz a Bíblia, foi-lhes dado o poder de se tornar filho de Deus. É por isso que diz, nascido do Espírito de novo. Gente, já fomos nascidos uma vez. Morremos no Espírito pelo pecado de Adão. E agora fomos novamente nascidos de novo. Então, e Jesus teve que passar por todas estas coisas. Ele se manifestou em carne, foi amaldiçoado por nós, carregou os nossos pecados, pagou o nosso preço. Repara que todos os justos, nenhum deles ao morrer sofreu, né? Ia para o seio de Abraão, mas Jesus foi o único. Nem foi para o seio de Abraão, nem foi para o inferno, mas foi para o abismo, onde está lá a plenitude da ira de Deus. Foi lá que ele foi, para que nenhum de nós sofra
coisíssima nenhuma. Após a morte, tenhamos acesso direto a Deus. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Então, amigos, a lei é a pior coisa que há. É o nosso maior inimigo. O nosso grande inimigo não é o diabo, não é o pecado, não é a morte. Isso não é nada. O nosso grande inimigo é a lei. Porque é a lei que dá força ao pecado e à condenação eterna. É a lei que condena, é a lei que amaldiçoa, é a lei que separa, que nos separava a nós de Deus, porque a lei era só para os judeus, não para os gentios. Como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 11. Por causa da lei, que era uma parede de inimizade entre nós e os judeus e Deus, não tínhamos Deus, não tínhamos Cristo, éramos estranhos às suas promessas, completamente. Mas pelo sangue de Jesus, agora, de dois povos, fez só um povo. Estão a entender? Então, ali é a pior coisa que há. O pecado só tem força se houver uma lei. Se não houver lei, não há pecado sequer. Então, é a lei que gera o pecado. Porquê? Porque o homem, que é carne, não se sujeita a Deus, nem pode. Portanto, ele separa, ele amaldiçoa. Na verdade, a lei é a licença para o diabo destruir a nossa vida. É por isso que vocês veem todas as igrejas, a maior parte das igrejas, elas agarram-se à lei. Né? Quem se agarra à lei está fazendo a obra do diabo. Porque a lei só serviu para matar, condenar e destruir. Como diz em Gálatas 3:10, todos os que são da lei são malditos. Todos. Porque está escrito, maldito todo aquele que não praticar tudo o que está escrito no livro da lei. E ele acrescenta, e é evidente que pela lei ninguém será justificado, porque o justo vive pela fé. Então, todos aqueles que até dizem que acreditam em Cristo, mas se agarram à lei, estão debaixo de maldição, estão separados de Cristo, estão separados de Deus. Não é? Porque só recorre à lei quem não se considera justificado. Só vai buscar os dízimos, só ordena os dízimos quem não acredita em Jesus. Só guarda o sábado, não é? Quem nega a fé. Seja qual for o mandamento. Porque em Cristo só existem dois mandamentos que não existiam na lei. Que é fé para com Deus, a gente vive pela fé para com Deus, e amor para com o próximo. O amor de coração para com o próximo. Isso não existia na lei. Na lei não existia fé em Jesus. Jesus ainda tinha vindo. É por isso que até ali dava um testemunho de fé, é verdade, mas a fé só funciona em Jesus. Isso não havia na lei. Jesus não tinha vindo ainda. Também não havia amor no Espírito. Pelo contrário, como diz o homem natural, não entende as coisas de Deus, nem pode. Na lei não havia nem sequer misericórdia. Nem sequer misericórdia. O adúltero era morto imediatamente. O ladrão era morto. O idólatra era morto. Não havia misericórdia. A própria lei dizia, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem era o próximo era o que praticava a lei. Quem era o inimigo é quem transgredia a lei e por isso matava. Mas vem Cristo e diz o quê? Amarás o teu próximo? Não. Amarás a todos, até mesmo os teus inimigos. E isto não havia da lei. Então, a lei de Cristo é fé para com Deus e amor do Espírito para com o teu próximo. Isto é que é os mandamentos da nova aliança. Está a entender? E ele dá, por fim, um sério aviso. Vejam, diz assim, verso 2. 1 Timóteo 4, verso 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. O que é ter a consciência cauterizada? Cauterizada, se vocês forem ao dicionário, tem a ver com embutar ou ser insensível quanto aos sentidos, quanto ao discernimento do bem e do mal. É que a pessoa peca de tal maneira que já não houve a lei da consciência.
A pessoa em si tem, na sua carne, no seu espírito, tem a lei do pecado. Todos já nascem em pecado desde o ventre da mãe. E raciocina, né, pela lei da consciência. Ele diz isto está certo, isto está errado, por causa da lei da consciência que herdou de Adão. Mas quem reina nele é a lei do pecado. Lá está. É por isso que a pessoa não se sujeita à lei, nem pode. A pessoa usa a lei da consciência é para criticar os outros, é para falar mal dos outros, é para acusar os outros, mas essa, quando é para ele, já não usa a lei, pelo contrário, simula. Mas a pior de todas as coisas é quando a pessoa tem a mente cauterizada não pelo álcool, também acontece, não pelo, sei lá, pela imoralidade, mas sim pela religião. E este é que é o problema todo. Vocês sabem, ainda que a gente mostre a um adventista que Jesus, ele violava a lei, eles não aceitam de maneira nenhuma. Ainda que vejam que a consciência do bem e do mal está neles, mostra na Bíblia que está escrito que Jesus violava o sábado, eles não aceitam. O mesmo acontece com os dizimistas. A gente mostra a um pastor que o dízimo nunca foi dinheiro, mas que o dízimo era para perdoar pecados através dos sacrifícios, não é? E que eles eram justificados lá na carne pelo aquele sangue dos sacrifícios e comiam daquela carne, não é? Eles não aceitam, mas continuam a ordenar, sob a ameaça da lei, sob pena de maldição, tem que se trazer o dízimo em dinheiro, porque senão está roubando a Deus. Ainda que a gente mostre um idólatra, que as imagens de esculturas levam à morte e que Deus odeia, eles já não conseguem discernir o bem do mal, ainda que vejam na Bíblia tudo ao contrário. Né? Ou seja, a lei é a arma do falso profeta. Eles não querem saber da graça. Eles falam da graça, eles falam de Jesus, mas eles vão à lei para quê? Porque a lei ameaça. A lei prende. Mete o povo debaixo de um jugo de medo. Não é? Você não fazer assim, o diabo vai atrás de você. Não é? Quando a Bíblia diz que já não há condenação, que o maligno não lhe toca, que é pela graça de Deus. Não. Eles obrigam o povo a dar 10% a vida inteira para pagar aquilo que Cristo já pagou, que é o perdão dos nossos pecados. É como lá já no tempo de Jesus isso acontecia. Eles usavam a lei, não é? Mas era para fazer o mal. Eles diziam, amigo, se tu deres aquilo que devias dar a teu pai e à tua mãe, se tu deres para o templo, então não precisas de honrar teu pai nem tua mãe. E vem Jesus e diz, vocês são hipócritas. Através da vossa hipocrisia, né, em que usam a lei com dissimulação, quebram o mandamento de Deus que quer honrar o pai e a mãe. E hoje fazem a mesma coisa. Hoje fazem a mesma coisa. Sim, somos salvos pela graça, mas temos de dar 10% do salário. Oh, amigos, então se a graça é uma oferta, que oferta é essa que eu tenho que dar 10% do meu salário, e isto por toda a vida, para ser protegido e abençoado por Deus? Mas Deus vende-se assim dessa maneira? Quem diz isso diz qualquer outro mandamento. Quando tu dizes não podes mentir se não vais para o inferno, tu estás confiando em ti. A gente pode mentir a qualquer momento por medo, por interesse, a gente pode se deixar levar. Olha o grande Pedro. Negou Jesus 3 vezes. Não é? 20 e tal anos depois, ainda obrigava por medo de Tiago, obrigava os gentios a viver como os judeus. As obras não entram nesta grande salvação. Não entra. Então, a lei é a arma do Satanás. É a arma dos falsos profetas. É a licença para roubar, matar e destruir. É isto que hoje as igrejas estão fazendo. Usam a lei, ameaçando com as promessas da lei, com as ameaças da lei, induzindo com as promessas que são carnais, não é? Ao povo, venha cá, você vai prosperar, Deus vai curar todas as suas enfermidades,
vai ter paz na sua casa, na sua família, sua vida vai mudar, o seu filho vai mudar. Quem é que não quer ouvir isto? Toda a gente quer ouvir isto. Mas não. O Evangelho não é sinónimo de uma boa vida nem de sucesso. Pelo contrário, quem quiser seguir Jesus vai ter problemas por causa da fé. Vai ser perseguido. Vai ser completamente desamparado por todos, se for preciso até mesmo pela própria família. Vai ser caluniado. Vai ser humilhado. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Então, o Evangelho é isto. É crer e confiar em Deus até o último suspiro. Não tem nada a ver com o que eu faço. Eu tenho 2 mandamentos. Confiar em Deus e viver em amor, sabendo que eu vou errar muitas vezes. Mas a fé é a minha garantia que a minha salvação é eterna. Salvo uma vez, salvo para sempre. Não o meu comportamento. Eu vou sempre fazer coisas erradas. Eu não quero, como Paulo diz, aquilo que eu quero, não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso já faço. Mas graças a Deus, se eu faço aquilo que não quero, já não sou eu. Não tem o meu homem. É a minha fraqueza. E como não estou confiando em mim, então o meu mérito quando eu faço o bem não é levado em conta, mas também os meus erros não serão levados em conta para culpa. Porquê? Porque a minha fé não está em mim, no meu bem, no meu mal, mas a minha fé está naquilo que Jesus Cristo fez por mim. Estão a entender? Estão a entender? Então, é isto. Foi para isto que Deus se fez pecado. Foi para isto que Deus se manifestou. E reparem o que é que ele diz. Deus se manifestou em carne, capítulo 4, verso 1 Timóteo, e foi justificado em espírito. Nem ele, nem sequer ele, pôde ser justificado pelo comportamento. Ele foi justificado como nós, em espírito. Ele é o autor da fé. Ele viveu pela fé. Assim somos nós. Os da fé é que são os de Deus. E fé não são obras. Ninguém pode mostrar a fé pelas obras. Isso é mentira. Jesus veio dizer que os nossos atos de justiça, são trapos de imundícia. Então, se vocês disserem fé sem obras é morta, estão a dizer que a fé sem os meus trapos de imundícia é morta. Pelo contrário, a fé é que dá vida. A vida do justo é a fé em Jesus. A fé baseia-se no que Cristo fez e nunca no que eu faço. Para eu mostrar a fé, aquilo que mostra a fé são as obras de Jesus, das quais eu dou testemunho, não as minhas obras. Isso até o diabo se porta bem. Isso até o diabo faz boas obras. Lembra-se do fariseu e lembra-se do publicano. O fariseu cumpria a lei, foi rejeitado. O violador da lei é que foi justificado. Porquê? Porque aqueles que dizem guardar a lei, esses confiam em si mesmo. A Bíblia diz que ninguém pode guardar a lei. E ele achava que podia guardar a lei. Esses serão rejeitados. Mas aquele que ainda que faça mal, vai fazer, mas que confia na misericórdia de Deus, esses serão justificados, santos e perfeitos para com Deus. Estão a entender? É isso que tu tens que fazer, é dar valor àquilo que Jesus Cristo fez. Ele foi feito por pecado por ti. Se tu não achas que ele consumou a obra, se tu não acreditas que ele pagou a tua dívida, a prova que tu não acreditas é que tu queres guardar mandamentos, regras judaicas, como alimentos, vestuário, dízimos, o dia de sábado, os 10 mandamentos, e sei lá o quê. Isso é só lixo, tens que morrer para isso. E viver olhando para Jesus, confiando nele, e olhando pelo teu próximo, amando de coração, vivendo na misericórdia de Deus, sem condenar, como na lei. Quem violava a lei e quem via o violador, ele era obrigado a denunciá-lo. E hoje muita gente anda fazendo isso, denunciando os pecados uns dos outros. No entanto, a mesma lei que ele usa para acusar os outros será a mesma lei que ele será julgado. Como Cristo disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então tu não tens o direito de denunciar nem pecados,
nem das religiões, nem de igrejas, nem de pastores, de seja de quem for. Tu já tens pecados que chegam. Aquilo que te é ordenado é misericórdia. E fala é da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus. Porque é a graça que convence, que transforma, que muda as pessoas, que justifica, que salva e que as torna num filho de Deus. Não a tua acusação. Isso provém do diabo. Quem anda acusando os outros está fazendo a obra do acusador, a obra de Satanás. Ok? Deus os abençoe e até outra oportunidade. Adeus a todos. Paz.